E aí, gurizada? Ricardo, aula D. Curte, compartilha, não esquece. Mas vamos para o Império Bizantino. Império Bizantino, tem gente que acha que não é aula importante, tem gente que gosta. Eu particularmente gosto bastante desse assunto, desse tema. Mas realmente, isso não cai tanto no Enem. No vestibular cai. No Enem nem tanto. Porém, é uma parte importante, uma fase importante da história, até para que a gente entenda o que acontece no lado oriental da Europa, ali no leste europeu, né? Então, a gente vai lá com o Império Bizantino, a primeira parte. O Império Bizantino. O imperador Teodósio, em 395 depois de Cristo, claro, a gente já está depois. O imperador Teodósio, ele dividiu o império. Opa, mas eu já vi essa história aí. Esse cara já tinha dividido o império? Não, não. Outros imperadores já tinham dividido o império. Só que tinham dividido para governar, para controlar o império melhor. Porque é um império muito grande, claro, o Império Romano. Só que Teodósio, ele dividiu de verdade. Foi um lado para cada filho. Então, Honório recebeu o lado ocidental e Arcádio a parte oriental. Bom, do lado ocidental, Honório ficou com Roma, e Roma caiu ali, durou menos de 100 anos, caiu em 476, o que é o final da Idade Antiga e início da Idade Média. E o Arcádio ficou com Constantinopla, fundada pelo Constantino, refundada pelo Constantino, né? A gente vai falar sobre isso. E o lado oriental durou mais de 1000 anos. E é isso que nos interessa, porque esse lado aqui vai ter características próprias. Tá aqui a divisão do Império. O que aconteceu? Como eu disse, o lado de cá passou a ter a capital em Constantinopla e o lado de lá, Roma. Nada diferente do que se administrava antes, porém, dois impérios separados politicamente. Dessa vez, dois estados diferentes. Tá? Então tem algumas cidades importantes com os nomes latinos aqui nesse mapa. Eu procurei na internet um mapa que melhor mostrasse, bem interessante. Faltou aqui só Londres, né, e Paris, que eles deram os nomes atuais. Aqui seria Londinium e Lutécia, né, em Paris. O resto tá legal, bacana, ó. César Augusta, que é Saragoça hoje na Espanha, Marcília, que é Marsella na França, né? Ravenna, uma cidade importante na Itália, a gente vai estudar para o Império Bizantino principalmente. Enfim, é isso que aconteceu. Dois estados separados. A capital, como eu disse, no lado que nos interessa, o lado oriental, é Constantinopla. Já falei, Imperador Constantino, ele refundou a cidade porque era a antiga Bizâncio. Era um entreposto comercial, uma colônia grega, né, uma certa distância ali do que é a Grécia hoje, e uma cidade importante pela localização geográfica, porque ficava no Estreito de Bósforo, ou seja, ligando Europa e Ásia. Um ponto comercial importante, mas que ganhou muito destaque nesse período. A gente vai falar um pouquinho de Roma a Bizâncio. Como é que o lado oriental deixou de ser o Império Romano do Oriente e se transformou no Império Bizantino? Bom, eles se consideravam romanos no início, era isso. Somos romanos, somos o Império Romano do Oriente. Só que ali existiam povos milenares. Os egípcios, os gregos, claro, e os fenícios, por exemplo. Né? Coloquei esses três exemplos aqui para vocês terem uma ideia de tudo que a gente estudou na história antiga. Esses caras estão dentro do Império Romano do Oriente. Ou seja, tem características próprias, culturas próprias, enfim, todo um regionalismo importante. Só que misturado com o que a gente viu no Império de Alexandre o Grande. Né? Ele dominou e misturou muito dessas culturas, levou coisas de um lado para o outro e criou a cultura helenística. E com a queda de Roma no lado ocidental, a cultura latina em Constantinopla, no lado oriental, ela perdeu muito da sua importância. Então, eles vão deixar de lado, entre outras coisas, o idioma, por exemplo. O idioma latino, que era o idioma oficial. Né? O latim foi trocado pelo grego, e a gente vai estudar um pouquinho mais isso. Bom, então essa nova cultura surge de uma tradição helenística, mais o cristianismo, a nova religião, que é sempre importante. No século VII ali, ó, o que eu falei, o grego vai substituir o latim. Isso é marcante. O idioma é a questão fundamental do lado oriental.
E o imperador ele vai abandonar, inclusive, o título de Augusto. Augusto é um título, não é só um nome, né? Procurem aí no dicionário e vocês vão ver. Era Augusto o título do imperador, assim que se chamava, né? O Augusto imperador. Ele passou a se chamar de Basileu, que é em grego rei, né? Essas são algumas mudanças, por exemplo. E com essas mudanças todas, essas características próprias do lado oriental passou a ser bizantino, é assim que passamos a chamar o império que surgiu na cidade original de Bizâncio, tá? A gente vai falar um pouco agora sobre a religiosidade bizantina, que na Idade Média é sempre importante em qualquer um dos lados. Mas do lado de cá, lado oriental, o que tem do lado de cá? Cesaropapismo. O que é isso? César. César era o imperador. Sim, e Papa. Papa é o cara que manda na igreja, né? Então, cesaropapismo é o imperador mandando na igreja. Esse cara que controlava a igreja, né? Então, aqui ele vai fazer tudo, ó. Ele vai presidir os concílios, né? Os concílios são aquelas reuniões onde se decidem as coisas da igreja, os rumos, os caminhos, decisões importantes. Esse cara decretava as novas regras da fé cristã do lado oriental. Isso vai ter problemas? Vai ter problemas, né? Observação que eu coloquei é que os monges no Império Bizantino, esses caras tinham certa independência. Por que eu coloquei essa observação? Espera aí, segura, não fica nervoso, a gente vai dar uma olhada, tá? Então aqui, ó, questão iconoclasta. O que é iconoclasta? Vamos lá, primeiro, ícone. Sei, aquela do computador que a gente clica ali. Sim, o que é um ícone? É um símbolo, né? O computador tem os símbolos. Então vamos pensar no ícone, o símbolo. Esses monges, eles produziam imagens, os ícones. Imagens, como a gente tem hoje nas igrejas cristãs, tem imagens, né? Desculpa, nas igrejas, vamos lá, protestantes não aceitam mais isso, as igrejas evangélicas também não, então nas igrejas católicas romanas, que a gente tem no Brasil. Temos santos, né? Aquilo ali são ícones, são símbolos, né? Eles representam aquela divindade, aquele santo, né? Esses ícones, além de serem venerados, essa produção pelos mosteiros, elas serviam como renda, fonte de renda. O que aconteceu então? Olha aqui, ó. Existiam os iconoclastas, pessoas que, com base na Bíblia, achavam que não deveríamos cultuar símbolos, ícones, né? Assim, mas a gente reza virado para aquele altar onde tem aquela imagem. E os iconoclastas, eles achavam isso terrível. Não podemos fazer isso. Aquilo lá não é o santo, não é Jesus Cristo. Não podemos rezar para aquilo, né? Então esses caras se colocavam contra e eles ganharam força ao longo do tempo. Porém, o imperador Leão III, aqui no século VIII, ou seja, em 700 e tanto, ele passou a defender essa causa. Por quê? Daqui, ó, além da questão da fé, empobrecer os monges, diminuir o poder desses monastérios do lado oriental, né? Acontece que não deu certo. Brigas e brigas, enfim, tem muitos detalhes que vocês podem achar em livros na internet sobre essas questões, mas resumo da história, que os ícones foram permitidos em 843. Não dava para lutar contra isso. A população queria, era uma tradição, fazia parte da cultura das pessoas. E esses ícones, bem ou mal, é uma obra de arte e que as pessoas gostam e passam a colocar ali o seu sentimento. Não deu certo. Enfim, outra questão religiosa importante é a grande cisma. Cisma, cismei. Não, vamos lá de novo. A grande cisma é uma grande briga, uma grande disputa, a divisão da igreja cristã. Só existia uma igreja cristã. Agora, a gente vai entender por que vão haver duas. A igreja cristã, ela era unida, claro, após a separação dos impérios. Porque tinham aqui, ó, Roma tinha um bispo, Constantinopla tinha outro, né? Alexandria, Antioquia, que hoje fica na Turquia, e Jerusalém. Cada cidade dessas eram as maiores cidades do Império Romano. Mesmo separada, eram cidades importantes. E cada cidade tinha o seu bispo, que nós vamos chamar de patriarcas. O que acontece? Esses caras, claro, tinham uma visão diferente da igreja,
da religião. Eu acho que deveríamos fazer assim com a igreja, eu acho que a religião pensa isso a esse respeito. Já eu sou o bispo de Jerusalém, o patriarca de Jerusalém, eu acho diferente. Não, deveremos conduzir a igreja desta outra forma. Mas eu vejo que Cristo não tentou fazer as coisas dessa forma. Enfim, toda uma interpretação da igreja do que foi a vida de Cristo. Esses caras debatiam muitas questões e haviam disputas. Claro, as duas mais fortes, sem dúvida, as duas capitais, Roma e Constantinopla. Como eu falei, o grego entrou no lugar do latim, né? O que acontece? Isso é uma separação das igrejas, porque o lado oriental, o lado que tem Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém, esses caras vão rezar as missas, vão ler, vão estudar tudo em grego, e Roma vai ficar com latim. Uma separação? Sim. Intromissão do imperador nos assuntos da igreja, como nós vimos. Opa, eu sou o Papa, eu mando aqui em Roma. E lá o patriarca não manda em nada. Tem um imperador lá que coordena ele, manipula. Não gostei. Outra diferença. Roma nunca foi contra os ícones. Tanto, como eu disse antes, a Igreja Católica Romana tem imagens até hoje. Os papas eles vão obter o apoio dos reis francos. Vão ser os seus defensores. Não precisamos de um imperador oriental. E a gota d'água vai ser uma discussão boba, uma discussão que a gente chama de uma discussão bizantina, que é sobre a infalibilidade do Papa. Né? O Papa é mortal, ele erra, ele é falível, ele falha? Não, eu acho que não, ou eu acho que sim. Enfim, uma discussão que para nós é irrelevante hoje em dia. Isso foi a gota d'água. Isso fez com que a igreja bizantina passasse a ser reconhecida como igreja ortodoxa. E do lado ocidental, do lado de lá, o lado ocidental, a igreja passou a ser conhecida como a Igreja Católica Romana, até hoje. Bom, então tá, gurizada. Por enquanto é isso aí de Império Bizantino. Já disse, curte, compartilha. Falou!